Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia para todo mundo que está chegando aqui para nossa live. Aqui é o Edu Stelzer, vocês já me conhecem, né? E hoje nós estamos iniciando a nossa Semana da Liderança, né? O que é a Semana da Liderança, Edu? É uma semana onde nós vamos trazer aqui alguns especialistas que vão estar conversando com a gente sobre assuntos de liderança. Então, quais são os dados, quais são as informações, o que a gente pode fazer para a gente se tornar um líder melhor, né? O que a gente pode fazer para a gente cuidar melhor das nossas equipes, o que a gente pode fazer para a gente ter um ambiente corporativo mais feliz, mais agradável, um ambiente de trabalho, né? Mais com uma energia melhor. Então, a nossa ideia aqui é a gente trazer informações nesse sentido. Então, quero agradecer a todos vocês que estão chegando aí para participar dessa live com a gente. Muito obrigado. Aqui está a OP Promo Floripa, que é uma agência de promoções aqui de Florianópolis. Sejam bem-vindos. A Márcia, que é a nossa palestrante de hoje. Seja bem-vinda. Ela vai falar sobre talentos, inclusive, um tema super ótimo. A Silva, Rosângela, né? Seja bem-vinda lá da Estácio. A Silvana também, Sol, sejam todos bem-vindos, o papo vai ser ótimo, vamos falar sobre liderança. Você sabe qual que é o seu talento, gente? A gente vê tantas empresas buscando talentos, né? Procurando talentos fora, muita gente não consegue crescer, né, nas empresas porque não consegue se desenvolver, mas muitas vezes elas não sabem quais são os talentos que ela tem, né? Então é muito importante você pensar o seguinte: será que eu sei quais são os meus talentos? Eu sei no que eu sou bom, né? As pessoas conseguem enxergar isso em mim, né? Eu consigo mostrar esse valor para as pessoas do que eu sou bom. Então é isso que nós vamos falar hoje no nosso primeiro bate-papo aqui da Semana da Liderança, que são live pods, né? São lives curtinhas de 30 minutinhos, onde nós vamos trazer bastante conteúdo legal aí, tá? Então, Matheus, Vinícius, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão vindo de universidades, por favor, deixe o seu nome para mim e deixe também aí o nome da sua universidade, tá bom? Para quem não sabe, a gente vai estar liberando o certificado no final da semana, tá, gente? No final da semana da liderança, a gente vai estar liberando um certificado para que você apresente na sua faculdade, ou enfim, como um curso, tá? Porque na verdade são temas importantes que vão ajudar você com dicas muito legais e o certificado vai ter validade aí para quem quiser apresentar nas faculdades para horas complementares, enfim, tá bom? Então vamos lá, eu vou convidar aqui a Márcia. Oi, Silvia, a Silvia lá da Argentina, que maravilha, seja bem-vinda, Silvia, muito bom ter você aqui, viu? Com a gente, muito legal. Deixa eu convidar aqui a Marcinha, então, para ela poder participar com a gente, né? Trazer para nós o conteúdo da... Vão adorar o tema, tá? Vai ser super bom, super legal. E, aproveitando, gente, manda um convite, tem esse aviãozinho aqui embaixo, ó, no Instagram, aperta esse aviãozinho aí e já começa a convidar pelo menos 10 pessoas para estar com a gente nessa live, hein? Vamos lá? Todo mundo com o dedinho. Oh, apareceu! Viu agora? Que coisa. Olha só, ô Marcinha, tô pedindo pro pessoal pegar o dedinho, clicar no aviãozinho aí, ó, e mandar um convite, tô fazendo isso agora. E mandar um convite para 10 pessoas, pelo menos, que precisam ouvir sobre esse assunto de liderança. Então, gente, bora lá mandar uns convitinhos para a gente poder agregar bastante gente aí nessa live, porque o assunto é legal e todo mundo precisa, né? E algum dia vai ser líder, e algum dia vai lidar com uma liderança, vai ser funcionário de algum lugar e vai ter um chefe, vai ter um líder. Então, é importante todo mundo ter conhecimento nessa área, né, Márcia? Todo mundo um dia vai ser liderado ou vai ser líder, né? A gente é líder da nossa vida, né? Até mesmo, né, da nossa rotina diária, a gente é um líder, né? E quer mais importância? Então, às vezes as pessoas pensam, não sou líder de nada, mas é sim, é líder se tem uma família, um filho para liderar, é líder de si próprio. Ô, Márcia, você sabe que eu estava aqui, ontem a gente estava alinhando o nosso bate-papo da semana, né? Que eu estava montando a agenda, conversando. E, Márcia, eu estava tão, assim, ansioso para ouvir, porque o tema é um tema que me interessa tanto, assim, quando a gente fala, assim, de talento, né? No que eu sou bom.
E a gente conversou um pouquinho sobre, um pouquinho nada, 1h30, quase 2 horas de conversão ontem por telefone, mas foi um papo tão gostoso, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu sei realmente em que eu sou bom, né? A gente até chegou a fazer um exercício junto ontem. Então, assim, gente, é importante você saber exatamente isso, né? Ah, eu não cresço na empresa que eu tô, eu não consigo desenvolver, ninguém olha para mim. Parece que eu trabalho, vão lá, promovem outra pessoa. Eu trabalho, aí aparece uma vaga na empresa, vão lá e selecionam alguém de fora para participar do processo. E muitas vezes, né, Márcia, a gente não consegue ser visto porque a gente não está brilhando ali dentro, né? A gente não está fazendo o que a gente deveria, a gente não está sendo bom naquilo que a gente deveria ser, né? Então, eu quero já entregar aqui o palco para você, né? Todos os holofotes aí, tamborzinho, que rompeu os tambores. E agora eu quero entregar para você aí esse palco para você compartilhar com a gente sobre isso, né? O tema de hoje é não enterre seu talento. Fique à vontade, amigo. O palco é seu. E eu quero pedir para que todos, se puderem, ficar até o final, que no final eu quero dar 5 dicas para que você venha se tornar um líder de sucesso. Porque não basta Olha que líder, tem que ser o melhor, né? Então, se você conhece, ainda que seja uma pessoa que você acredita que vai agregar na vida dela, pensa nessa pessoa mais importante para você e aí compartilha essa live para ver se que vai agregar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, compartilhar com um monte de gente, mas às vezes não vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, quando você mentaliza uma pessoa, fala, não, essa pessoa eu acredito que vai agregar valor na vida dessa pessoa, aí você compartilha. Mas, de momento, fica aqui, se vê que o assunto é importante, né? Então, com certeza. como o tema é não enterre os seus talentos. Esse tema, ele tem um fundamento. Eu vou dar só uma lembrada, assim, não vou entrar na história, mas é assim, na Bíblia ela fala de um senhor que ele dá uns talentos para um servo, ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. Para o que ele dá 5, ele vai lá, negocia e multiplica ele por 10. Porque ele dá 2, mesmo ele sem saber muito de negócio, ele vai, com certeza, né, ele vai e multiplica por 4, né? Ele multiplica os talentos dele. E para o que ele deu 1, ele ficou ali na mão, ele segurou, e talvez ele achou que era tão pouco o talento dele, e ele acabou enterrando esse talento. Talvez ele pensou assim, eu não posso perder, e aí acabou segurando esse talento, para quando o senhor dele veio buscar, ainda chamou ele de servo mau e infiel. E o que é esse mau e infiel? É quando a gente fazemos só aquilo que nos é pedido. É aquilo que é só aquilo que precisa ser feito, ou seja, ela não dá o a mais dela. E esse medo de perder fez ela enterrar o talento. Então a pergunta é assim, quantas vezes nós enterramos nosso talento por achar que ele é pouco, por achar que ele não vai agregar valor a uma outra pessoa. E hoje esse talento que a gente pode estar se referindo é o nosso conhecimento, né? Então, às vezes, o nosso conhecimento ele não é para a gente, mas ele é para o outro. Então, quando eu multiplico esse conhecimento, é como uma semente. Se eu não planto essa semente, ela vai apodrecer, ela vai ser simplesmente uma semente. Mas se eu planto, vamos supor um pé de laranja, por exemplo, de uma semente, quantas laranjas vai produzir? Daquelas laranjas vai tirando outra semente, quantas vão produzir? Assim é o nosso conhecimento, ele não é para nós. Quando ele é para nós, ele apodrece, ele vira, se torna um egoísmo, entendeu? Se torna algo que fala, não, é meu e não compartilha. Então, uma reflexão aqui é que o nosso conhecimento ele é para o outro, e não para nós. Então, é fazer sempre o melhor. Porque, assim, é igual os servos lá, né? Ele falou, não, eu vou multiplicar. Então, ele dobrou aquele talento dele. E se você quer ser um bom líder na sua empresa, seja onde for, você tem que dar o seu melhor. Aí fala, mas eu já faço 100%.
Essa é a obrigação de todo mundo, é fazer o 100%, porque quando a pessoa é contratada para trabalhar, é para ela dar o 100% dela. E o que que ela. Então a gente tem que dar o quê? Algo mais. O que mais que eu posso agregar? É estar sempre perguntando. E a pessoa que tem a mentalidade de líder, ela tá ali que ela tem que estar sempre se perguntando: o que eu posso agregar? O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu dia e o dia dos liderados e da empresa? Então é sempre estar nessa reflexão e não querer é, cobrar do outro aquilo que é ele que tem que fazer, entendeu? Então, um dos problemas maiores tem sido isso, né? É a pessoa cobrar do outro e não fazer. E às vezes, mas assim, sabe o que eu penso? Eu já tive muitas experiências assim em algumas empresas e eu percebia o quê, né? Eu percebia que muita gente, olhando de fora, assim, que muita gente às vezes se afastava de outras pessoas que se destacavam, ficava até com inveja, com raiva, né? Por quê? Porque ou então sentava junto e queria copiar. Eu acho que a gente pode fazer a modelagem, sim. O que é modelagem, né? Você se espelhar em alguém para você tentar extrair coisas boas ali e colocar na sua prática também para você começar a ficar bom naquilo. Mas as pessoas acabam se tornando outras pessoas, não elas mesmas, né? Elas acabam supervalorizando mais o outro do que ela mesma. Talvez porque ela não saiba ainda, não se encontrou, não teve aquele autoconhecimento ainda de falar, poxa, eu preciso me valorizar porque eu sou bom nisso, né? Eu preciso me valorizar porque eu estudei para isso. É a mesma coisa a pessoa entrar numa palestra, por exemplo, e ela estudou, ou uma apresentação da faculdade, ou sei lá o quê. Ela estudou o tema, ela está preparada para fazer aquilo, só que aí chega na hora dela brilhar, ela não tem iniciativa de expor, de falar, não tem iniciativa de sugerir, porque é algo que ela conhece. E aí, quem está na frente disso acaba aparecendo mais. Por quê? Porque tem mais talento? Às vezes não. Mas porque tem mais coragem. Porque vence o mesmo. A gente até falou sobre isso ontem, né? Quantas pessoas que não são boas em determinada coisa a gente não vê por aí fazendo sucesso. E a gente fala assim, poxa, eu sou melhor que a pessoa nisso, e a pessoa está arrebentando e eu não. Né? Por quê? Porque talvez ela não tenha tanto talento quanto você tem. Né? Se você sabe qual é o seu talento, que se você não sabe, aí já é um outro ponto também. Mas a diferença dela é que ela age. É que ela vai com medo mesmo e ela faz acontecer, né? Uhum. Então, isso da pessoa não agir, ela fica com medo do julgamento, medo da crítica, que é um dos maiores medos, né? É o medo da crítica. E então existe dois perfis. Tem aquele que é invejoso mesmo, que não tem coragem de agir e não entra em ação. Esse perfil que você disse que quer puxar o tapete do outro, tá sempre criticando, querendo jogar o outro para baixo. E tem aquele perfil da pessoa que ela é boa, ela sabe que ela tem os talentos dela e que ela poderia estar entrando em ação, ela não entra, ela tem uma ideia, porque tem uma pesquisa que diz que as ideias, que a mesma ideia que você tem, por exemplo, se você estiver tendo uma ideia agora, nesse exato momento, 4 pessoas vai estar tendo a mesma ideia que você. Olha só. É uma pesquisa. E aí, então, olha que interessante. Então, você tá ali, vê aquela ideia. Aí você fica com medo de colocar em ação. E aí, aquele outro que tem coragem de colocar a ação, teve a mesma ideia, ele vai e coloca. Já aconteceu com você de estar ali e falar, nossa, essa ideia, eu já tive essa ideia e achei que ela era boba, achei que não fazia sentido. E a pessoa tá colocando em prática. Já aconteceu? Já, e às vezes, assim, você tá ali num grupo, tá? De empresa, por exemplo. Vamos colocar de empresa ou de faculdade, sei lá, pode ser qualquer grupo. Numa ONG, num grupo de estudo, sei lá. E aí você tá ali, tava numa reunião de empresa. Aí tava ali nosso grupo todo, tava todo mundo com uma situação e ninguém tinha coragem de falar. E aí chegou numa hora, eu sempre fui meio que advogado do diabo, às vezes, né? De ser o cara que vai lá e pum, né? Eu falei, gente, não me julguem, por favor, não me julguem. Falei, não me julguem, né? É só, tô com essa ideia na minha cabeça e eu preciso falar. E eu falei assim, ó, tal situação, ninguém tá olhando isso, ninguém tá fazendo isso, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, tal. E aí
falar e ficar assim, né? Ai, meu Deus, e agora, né? O que será que vai dar? E aí, aconteceu uma ação em cima da situação. E quando eu saí da reunião, as pessoas falaram assim, nossa, eu estava pensando exatamente o que você estava pensando. Eu falei, tá, mas por que você não falou? Por que você não entrou junto comigo ali enquanto eu estava falando, né? Ai, sei lá, eu fiquei com medo do fulano não gostar, ou de alguém achar mal, não sei o quê. O medo paralisa. Se a gente não fala, a gente fica para trás, porque uma hora alguém vai tomar iniciativa, e se não for você, essa pessoa vai brilhar, né? Vai aparecer mais que você. Então, como é que você quer crescer na vida, quer fazer as coisas, se você não toma ação nem de se expressar, nem de vencer esse obstáculo, né? Então, e a gente vai estar falando isso lá nas dicas lá do líder, que é sobre se expressar. Então, o que ganha um discurso, assim, por exemplo, o que vence numa carreira, seja qual for, qual profissão, não é o que sabe mais, é o que se comunica melhor. Então, é não ter medo. E um dos medos comuns é assim, eu tenho essa ideia, se eu falar, outro vai copiar. Se eu fizer, se eu ficar expondo nas redes sociais isso que eu estou fazendo, as pessoas vão copiar. Agora imagina o líder, a pessoa que você segue, que você fala assim, é isso que me inspira. Eu me inspiro nesse cara, nessa pessoa, no que ele fala. Nossa, quanto conteúdo bom que ele dá. E com isso eu tirei umas ideias. E você não tem uma pessoa que é assim? Agora você imagina se ela pensasse da mesma forma. Se eu comunicar o que eu sei, vão me copiar. Se eu comunicar... Você está entendendo? Então a gente não tem que ter... Uma das coisas, que é um dos motivos que eu criei coragem para estar aqui também, é a gente não ter vergonha de se expor. Porque todos nós estamos aprendendo, né? Então a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma mentalidade de criança. O que é uma mentalidade de uma criança? Ela não julga o outro. Então eu vi uma pessoa que ela estava aprendendo a falar em japonês. E aí ela tinha dificuldade de aprender. E aí, assim, então tem palavras que é muito confusa, né? Você fala e tem um outro sentido. E aí quando ele falava errado, as pessoas davam risada. E aí ele ficava assim, né? Falei, e agora? Aí sabe o que ele fez? Ele foi interagir com criança. Ele falou assim, não, eu vou criar... Aí criou algumas palhaçadas e foi interagir com as crianças. Ele falou que foi muito divertido. Ele conseguiu desenvolver o idioma. Porque ali ele não tinha um julgamento. Se ele falava errado, as crianças não estavam nem aí. Eles se divertiam. E aí ele aprendeu, acho que uns 5 meses depois, ele estava sendo tradutor da equipe dele. Lá no Olha isso! Japão que ele tava. Então, assim, é uma história assim, verídica, né? Real. Mas que muitas das vezes a gente, por medo de julgamento, a gente não se expõe. A gente... Ô, Marcinha. E o pessoal até fala assim, quem que era... Tem um ditado que o pessoal diz, você deve ter ouvido. O pessoal fala assim, e quem que era o fulano na fila do pão, né? Antes. Tipo assim, né? Tipo assim, quem que era a pessoa? Ninguém. Era uma pessoa que estava ali tentando aprender alguma coisa e daqui a pouco essa pessoa praticou e estava onde? Sendo o quê? Tradutor. Então. Quem olhava para essa pessoa há alguns meses, talvez atrás, alguns dias atrás, jamais daria essa moral, digamos assim, para a pessoa, né? Mas quem foi que construiu isso? Foi a própria pessoa quando tomou a iniciativa de fazer, porque ela poderia sentar ali como plateia, ficar aplaudindo todo mundo que chega lá e brilha, ou ela podia falar assim, não, agora quem quer subir nesse palco sou eu. Quem vai mostrar agora um pouquinho sou eu. O que eu preciso para fazer lá? O que eu tenho que construir em mim para fazer isso? Né? Então é excelente essa história, porque é muito verdade isso. Ter ideias, né, do que fazer para aprender da maneira, né, ignorar mesmo o julgamento das outras pessoas. E outro erro comum, que é o mesmo que aconteceu com o servo lá, é ele achar que o conhecimento não serve para o outro, é pouco. Então, aí tem uma frase que eu gosto, que fala assim, o pouco que eu sei pode ser o muito para alguém. Então, com certeza. Então, é quando você pensa assim, e outra, pra gente vencer o nosso medo, eu tô nervosa, super nervosa de estar aqui, mas uma coisa que me faz eu me controlar e poder estar aqui... Tá indo super bem.
Não sei. Eu não pensar em mim. É eu pensar no outro, o que o outro quer ouvir, o que ele precisa ouvir, o que eu tenho, o que eu posso agregar com a minha experiência, porque assim, um dos fatos de eu estar aqui, quem me conhece desde lá do começo sabe que eu jamais estaria aqui, né, falando assim ao vivo. Então é um desafio, então é uma superação também para mim. Então assim, por eu estar aqui ainda falando de liderança, de comunicação, as pessoas podem falar quem é essa na fila do pão, né, que nem sabe se comunicar. Mas não olha assim para a forma que eu tô falando, olha para o que eu tô falando, o que isso vai agregar na sua vida, se isso vai, o que você pode aplicar. Eu falo, por exemplo, talvez a gente tem um filtro, né? Nossa, eu falo super melhor do que ela lá. Isso que ela tá falando, eu sei. Isso que ela tá falando, eu já sabia. Mas eu falaria melhor. Com certeza, com certeza. Todo mundo tem algo mais para fazer, consegue se desenvolver. Então, tudo é um trabalho, né? Como eu quero me dedicar àquilo, né? Então isso, pensar, né, no que as pessoas querem, pensar nas pessoas que te inspiram e fazer, entregar, não ter medo de entregar, de se doar, porque o líder, ele não está ali para cobrar, ele está ali para fazer também, para ser um exemplo. O líder, ele tem que criar um movimento, ele não tem que criar assim... por exemplo, pessoas só para ele estar liderando, para ele estar mandando, porque assim, se está toda hora ali batendo na cabeça, ele não é um líder, ele é um carrasco, vamos dizer assim. É verdade. E o líder de hoje, ele tem que conduzir com o exemplo dele. E a gente, só da gente olhar nos líderes que a gente viu, teve anterior, a gente vê que eles não mandavam, eles faziam, eles criavam um movimento. Então, assim, a ideia Verdade. que eu tenho para mim sozinha apenas uma ideia. Mas se eu compartilho com outras pessoas e ela acredita, isso se torna um movimento. E esse movimento é o que vai fazer a transformação, né? Tanto na empresa, na vida, aonde a pessoa aplicar, não é? Ó, nós temos 7 minutinhos para a gente encerrar nossa live, que é de 30 minutinhos. E eu tenho 2 perguntinhas aqui, ó. Viaje Comigo Brasil, o perfil que está com a gente aqui assistindo, perguntou assim pra gente: o que é talento? Nas suas palavras. E depois a Silvia também aqui perguntou o seguinte, Silvia Rosângela: diante dessas palavras sábias, como driblar a autossabotagem? Você consegue dar uma resumida nisso pra gente em 7 minutinhos e entregar as dicas? Então, talento é aquilo que você tem dentro de você, é aquilo que você usa para você vencer um desafio seu, né? Então, aqui nessas dicas aqui que eu vou dar, já vai responder um pouco essa pergunta. A segunda... Um pouquinho para ver essas dicas. Então vamos lá nas dicas. A segunda pergunta foi o que mesmo? Como... Vamos voltar aqui, peraí. Diante dessas palavras sábias, que realmente tá top, você não tá vendo, mas tá, ó, tá show. Como driblar a autossabotagem? É se organizar, né? Aquilo que seria ver a live que a gente fez, que a gente se sabota por falta de um planejamento, por falta de um objetivo claro. Quando você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, você faz, entendeu? Então a gente só se sabota porque a gente olha aqui no agora, a gente não olha o que você vai ganhar lá na frente. Quando você vê as perdas que você vai ter se você não fazer, o ganho que você vai ter, você faz. Por exemplo, se eu te disser assim, ó, você tem meia hora para você chegar em tal aeroporto que lá você vai ter R$1 milhão. Você dá um jeito, você faz o que for preciso, você pega um jatinho, você faz alguma coisa e vai lá buscar aquele 1 milhão. Por quê? Porque você mensurou a perda que você vai ter se você não chegar lá. Então, planejamento para se organizar, para não se sabotar, é você saber onde que você quer chegar e o que planejamento é tudo. Planejamento, que aí se puder ver a live lá que você ensinou. Mas então... Compartilhamos hoje.
Então, mas os 5 passos eu tenho aqui para mim não esquecer, é assim, ó, é você fazer o melhor, é você ser bom naquilo que você faz. Talvez você pense assim, mas eu não sou bom em nada. É sim, todo mundo é bom em alguma coisa. Então, se aqui o foco é para líder, se você quer ser um bom líder, estude o que você quer fazer, copie os grandes líderes e seja bom no que você faz. Para quando a sua empresa for promover, para quando alguém pensar em alguma pessoa para fazer aquela atividade, ele venha lembrar de você, você venha estar presente, você venha se comunicar esse seu desejo, esse seu conhecimento, porque se ninguém souber, ninguém vai te chamar. Aí, se der tempo, depois eu dou um exemplo que vai complementar tudo isso que eu tô falando. Ser forte e corajoso, a segunda dica. Né? O primeiro é fazer o melhor, ser bom no que você faz e ser forte e corajoso, porque as dificuldades, as lutas, elas vão vir. Você vai ter dificuldade, vontade de desistir no meio do caminho, vai ter pessoas querendo puxar teu tapete, mas quando você está determinado, você é corajoso naquilo que você faz, não, eu luto por essa causa, ninguém vai te derrubar. Então, esse é o segundo. O terceiro é a comunicação, é você ser bom nas suas palavras. E ser bom nas suas palavras não é falar super perfeito, é ter uma comunicação persuasiva, uma comunicação que venha falar no coração da pessoa. Porque às vezes as pessoas falam mente com mente, e aí fala a pessoa não. Mas quando você gera um sentimento, é aquilo que eu te falei, do movimento, quando você cria esse movimento, você vai ter fãs e não subordinados, entendeu? Então, é ter essa comunicação assertiva, uma comunicação que venha ser assertivo com essas pessoas, porque quando você fala de uma forma agressiva, uma comunicação errada, ou você não vai gerar conexão. Então, a comunicação ela é muito importante. Marcinha, segura um pouquinho aí, ó. Gente, ó, vamos lá, tá? A nossa proposta era uma Pocket Live de 30 minutos. Vocês querem mais 10 minutinhos? A gente deixa mais 10 minutos, pode ser? Dá um joinha assim, quem quiser, então. Se vocês concordarem... Falta mais 2. Se alguém quiser que a gente encerra agora, a gente para e aí... Não, porque tá muito bom, tá muito bom. Quem concorda e a gente segurar... Continua. Então acho que ninguém quer. Acho que ninguém quer. Ó, apareceu a Silvinha, a Vânia, 12. Vamos lá. A Conceição, Karina. Então, já deu. Pode continuar. Continua. Mais 10 minutinhos, então. Vamos lá. Gente, tá fazendo sentido essas dicas? Comenta aí. Tá ótimo. Eu tô aprendendo um monte com você. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. Para a quarta dica, então, é a aparência. Você tem que estar adequado para o que você está fazendo. E se vestir adequado, se apresentar adequado, é adequado para aquela situação. Por exemplo, não adianta você aparecer para jogar bola de terno, né? Ou então é adequado para aquela situação. O líder ele tem que se posicionar e a roupa a forma como você se veste, ela comunica. Então, a gente, em menos de 3 segundos, ela avalia a pessoa por inteiro, entendeu? E aquela dizer, a primeira impressão é a que fica. Então, se você se apresentou ali todo desleixado, você perdeu a sua credibilidade. Ou se você é um líder que as pessoas chegam, a tua mesa é toda bagunçada, tá tudo desorganizado, como que as pessoas vão te ver? Então, a aparência é tudo. Então, a aparência, seja com você, seja no seu negócio. Então, isso é muito importante. Ô, Márcia, só fazer um adendo aqui, uma complementação. Não só para quem é líder, mas você que quer se tornar um líder, né? Sim. Porque antes da gente antes da gente estar na posição, a gente já tem que se comportar como se a gente fosse. Então você tem que observar lá o líder, observar aquela meta que você quer atingir em status, em posição, em cargo, e você tem que ver como aquela pessoa se comporta, né? Como ela fala, como ela se veste, o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de comer, que programas que ela gosta de ver, né? Se ela pratica uma atividade física, senão você tem que começar a fazer essa modelagem,
Porque, assim, quem está te olhando de fora vai olhar primeiro para ver se você tem aquela postura, aquele perfil, porque muitas vezes as empresas não têm tempo de preparar a pessoa, elas querem a pessoa que já esteja meio que preparada. Então você precisa já saber aonde você está, aonde você quer chegar e o que falta para você chegar até lá. Né? Que comportamento tem que ajustar, se a tua roupa está adequada, se o teu tipo de vestimenta está adequado, se o teu tipo de linguagem está adequado, se a forma que você fala é uma forma que as pessoas entendem, é uma forma que a posição que você está querendo ela te exige, né? O tipo de relacionamento, as suas postagens nas suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, porque as empresas olham muito isso, hoje em dia muito, muito. Quer promover, quer contratar, eles entram nas redes sociais para ver o que você posta, que tipo de perfil que você tem, que tipo de amizades, que tipo... Ah, Edu, mas aí eu não vou ter vida. Gente, mas é assim, o mundo corporativo é assim, né? As pessoas querem saber um pouco mais de você no seu dia a dia, né? O que você gosta, para ver se o seu estilo de vida tem a ver com aquilo que é a proposta que a empresa tem, né? Então, né? Não espere primeiro o teu cargo, né? Comece a ser já, a se comportar como se você já fosse, se você já estivesse, porque isso aí é 50% do caminho, né, Márcia? Isso. Eu até vendo uma live da Nani, não sei se ela tá aqui, essa semana, a convidada dela que estava lá, ela ainda falou uma coisa que eu achei super interessante. As pessoas... Acho que travou o Edu. Tô ok, tô ouvindo. Tá tranquilo aqui. Tá ouvindo? Então, ela falou assim que as pessoas não ouvem o que a gente fala, elas ouvem o que a gente faz. E isso faz total sentido, porque você pode falar 1000 coisas, mas aquilo que você faz é o que ela vai ver, é o que ela vai ouvir, entendeu? Então, aquele dizer, falei, esse cara não sabe, é onde as pessoas julgam, fala não sabe de nada e tá ali, né? Só fazendo enfeite, né? Então não é esse o foco. Tá meio travando o Edu pra mim, não sei se. Tá não, é que eu tô lendo as mensagens, é que eu fico paralisado. Não, é que tá meio rodando. Pode ir pra última. última. Ai, pode ir lá, vamos lá. Então, a última tenha fé, confia em você, porque sem fé nada é possível, né? Então, porque assim, a fé é você acreditar em você, acreditar no que você faz, ter algo maior para você acreditar, porque se a gente não acreditar que tem... eu acredito em Deus. Se a gente não acreditar que tem um Deus olhando por mim, me guardando, seja nas minhas ideias, para que outros mesmo não venham me roubar e tirar ou puxar o meu tapete. Então, quando eu tenho essa fé, eu acredito que eu tenho um ser maior cuidando de mim, e eu vou adiante, eu procuro ter um autoconhecimento, porque a gente tem que conhecer a nós, não os outros. E através disso, com certeza, não tem nada que barre a gente. Um exemplo para fechar, amarrar tudo isso daqui, por exemplo, Esaú, quando ele precisava de uma pessoa que tocasse bem. E aí ele falou para um dos servos dele, assim, para eles trazerem um homem que tocasse bem. Na mesma hora, um dos servos falou assim, eu conheço Davi, que apacenta as ovelhas, ele toca bem, ele é bom em palavras, ele é de boa aparência. Ele deu todas as dicas todas as características que Davi tinha. Falou bem de Davi, né? Então, ou seja, agora a pergunta que eu quero fazer é assim, quando alguém pensar assim em alguém para fazer algo que você queira fazer, de que maneira que as pessoas vão te ver? Elas vão te ver só como um bom em alguma coisa ou como um todo, tendo todas essas características, sendo bom no que você faz, sendo bom de aparência, se comunicando da maneira correta. Então, assim, é um conjunto. Então, isso aplica para todas em todas as áreas da nossa vida, seja como líder, seja
em todas as áreas, seja dentro de casa, mas a gente precisa de tudo isso, porque se eu não tiver se eu não for bom no que eu faço, se eu não me comunicar de uma maneira que as pessoas venham a me entender, se eu não for forte para vencer as adversidades, então é um conjunto, entende? Que não é uma coisa só. E se eu não acreditar que eu sou boa, se eu não acreditar. E a única maneira de você encontrar realmente os teus talentos, esse talento que você está escondendo, é você olhar nas suas qualidades, as suas forças interiores, o que você usou para você vencer uma luta, para você vencer uma batalha. Ah, eu era determinado, eu sempre fui estudioso. Então, essas são as suas forças. Eu sempre fui bom de comunicação. Então, se eu observar essas forças, esse é o seu talento que você está escondendo, que o mundo precisa saber. Exatamente. Ó, tem só para eu poder complementar aí, eu acho que é importante pensar no seguinte também. Você não pode esperar ser chamado, né, para você poder fazer. Enquanto a oportunidade não aparece para você, vai se preparando, vai estudando, vai lendo, né, vai seguindo exemplos, porque a hora que a oportunidade passar, aí esse não é o momento de você se preparar, é o momento de você estar pronto. Então, enquanto não apareceu a oportunidade que você quer, enquanto você ainda não é aquela pessoa, não está naquele cargo, não conseguiu aquele emprego, mas você está almejando, você está buscando, você está seguindo, continue se preparando, né? Use a internet ao seu favor, faça cursos, leia livros, converse com pessoas, assista lives, tem lives aqui poderosíssimas. Se você fosse pegar um curso desse para assistir, você ia gastar uma grana violenta. Então aproveite cada conteúdo, anote, estude. Né? Para você ter uma ideia, quando a gente prepara o nosso material, olha só as anotações. A gente não faz as coisas de qualquer jeito, a gente estuda, a gente anota, a gente pesquisa. Por quê? É como se a gente estivesse dando uma aula mesmo. Né? Então, cada pessoa que faz uma live, ele tem esse perfil. Né? Quando a gente vai gravar um vídeo, tem esse perfil. Quando vai, enfim, comunicar alguma coisa, a Márcia também com certeza faz isso. Então, prepare-se. Né? Vai criando essa história, vai construindo o seu perfil, vai construindo a sua imagem, para que quando chegar aquele momento que a pessoa tiver que olhar para você, para aquela oportunidade, você tiver naquele momento da decisão, que tá um monte de gente ali junto com você e vão ter que escolher alguém, que as pessoas se lembrem de você como foi lembrado Davi lá. Né? Porque Davi não se preparou quando ficou sabendo que a vaga de músico tinha surgido lá com Isaú. Pelo contrário, ele já tocava, ele já tinha um senso de responsabilidade, porque ele já era pastor de ovelhas, ele já, do jeito dele, mas ele já cuidava da aparência dele. Então, ou seja, Davi já tinha coisas que ele fazia, e aquele comportamento dele era exatamente o que precisava naquela posição que Saul precisava. Davi estava pronto já, Davi não se preparou lá. Né? Ah, Edu, mas quer dizer então que eu tenho que estar preparado para entrar? Gente, obviamente que tem oportunidades que chegam para você, você tem que avaliar se você vai aguentar o tranco na hora que você entrar. Né? E claro que a gente tem que ter coragem também, mas se você vê que você não tem a capacidade técnica para chegar lá e fazer o negócio acontecer, você vai só queimar o seu filme, então segura mais um pouquinho e se prepara. Agora, se você já vem se preparando e os detalhezinhos são pequenos que faltam, vai e executa. Né? Porque a própria Bíblia fala mesmo também que Deus não escolhe os capacitados, né? Deus capacita aquele que eles escolhem. Uhum. Só que assim, também não é de qualquer jeito. A gente também tem que ter uma vontade, tem que ter o desejo de fazer, e no mínimo tem que estar se empenhando para ficar melhor, para assumir aquela posição, né? Então, Marcinha, eu quero te agradecer pelas palavras. Achei maravilhoso o tema. Somou muito para mim também. Muito obrigado, tá? E espero contar com você em próximas oportunidades. Quero agradecer a todos os colegas que assistiram. Quero dar a palavra para você agora, dessas considerações finais. Eu também agradeço a presença de cada um que ficou até aqui, se agregou realmente valor na sua vida, se foi importante, pratica essas dicas e se tem alguém que vê que vai agregar valor também, compartilha, porque aquilo que quando a gente compartilha, a gente está cumprindo a missão desse aviãozinho, que é propagar a boa notícia, e hoje a gente tem muitas más notícias, né? Então, e a pergunta é assim, você está preparado se você for chamado hoje para fazer o que você quer fazer? Pensa nesse objetivo que você está pensando aí sempre em realizar, e de ser chamado, de ser promovido. Se teu chefe chegar, seja quem for,
na área que você quer. Se você for chamado hoje, você está preparado, você está com todas essas características que a tua empresa, que as pessoas vai precisar, com todas essas habilidades que você precisa ter para você exercer. Se a resposta for negativa, estuda, porque esse é o momento, né? Nunca se prepara quando Exatamente. a gente está preparado, né? Essa frase não é minha, é do Ricardo Silva, mas ele não me emprestou. E tem pessoas que têm mania de fazer tudo em cima da hora. Então, gente, nada melhor que planejamento, tá? Então, se você já tem um objetivo, já sabe para onde você quer ir, já começa a desenhar no papel o que você precisa fazer para você chegar até lá. Esse é o primeiro passo. Antes, se você não sabe onde você quer ir, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe onde você quer ir, aí siga os passos da Márcia. Em que eu sou bom, né? Qual foi o meu quais são os desafios? O que dá aquele frio na barriga quando eu penso, quando eu vejo alguém fazendo, me dá aquela vontade de estar ali junto fazendo. Vai pensando, né? Porque daqui a pouquinho você vai descobrir qual que é o seu talento, qual que é a sua missão. E quando a gente trabalha com base numa missão de vida, o trabalho fica muito mais gostoso e as coisas fluem de uma forma muito diferente, tá? As pessoas percebem isso também. Muito obrigado, gratidão mais uma vez, tá bom? E a gente vai se falando aí nas próximas lives, nos próximos bate-papos. Gente, obrigado por ter participado e bora, porque a Semana da Liderança está só começando. Nós ainda temos mais 4 lives tops, hein? Vai acompanhando lá o meu feed que eu vou postando depois os temas lá para vocês verem. Tá bom? Ó, beijão, viu? Beijo, gente. Tchau.